líder de um clã. O Coré mais conhecido na Bíblia era o filho de Gizar, neto de Levi, Êxodo capítulo 6, versículo 21, o qual se tornou líder de um clã em sua tribo, Êxodo capítulo 6, versículo 24 e 1 Crônicas capítulo 6, versículo 22. Junto com Datã e Abirão, pertencentes à tribo de Ruben, e mais 250 líderes da comunidade de Israel, Coré, também chamado de Corá, liderou uma insurreição contra Moisés e Arão. Números capítulo 16, versículos 1 e 2. O principal motivo da revolta deles contra os líderes escolhidos pelo Senhor baseava-se na inveja do poder que os dois tinham sobre o povo, autoridade esta outorgada por Deus. Não gostavam de que somente Arão e seus filhos fossem autorizados a queimar incenso no tabernáculo. Os levitas argumentaram que todo o povo de Deus era santo. Assim, a separação de Arão e sua família para esta tarefa particular não parecia justa, conforme vemos nos versículos 3 e 7. Também não estavam contentes com o poder concentrado sobre Moisés e objetivaram contra a maneira pela qual totalmente se assenhoreou deles, depois de tê-los tirado de uma terra que mana leite e mel, no caso, o Egito para eles, para levá-los àquele deserto, conforme os versículos do 12 ao 14. Moisés dispôs-se a consultar a Deus sobre esta questão. Portanto, ao convocar todos os levitas na manhã seguinte, disse que levassem seus incensários e os acendessem para que o Senhor mostrasse quem era seu escolhido. Números capítulo 16, do versículo 4 ao versículo 7. Datã e Abirão estavam totalmente rebelados e recusaram-se a comparecer. Coré e seus companheiros colocaram-se diante do tabernáculo, onde a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Versículo 19. Deus disse a Moisés e Arão que se colocassem de lado, pois ele iria destruir todo o acampamento. Os dois irmãos, entretanto, intercederam e impediram o juízo do Senhor sobre todo o povo. Por intermédio de Moisés, Deus deu ordem aos israelitas que se afastassem das tendas de Coré, Datã e Abirão. Versículos do 20 ao 24. Moisés chamou os familiares daqueles homens para fora de suas tendas e enfatizou para o povo que aquela demonstração não era ideia dele. Disse que se aquelas famílias vivessem ainda muitos anos, então ele realmente não era o escolhido de Deus. Se, entretanto, algo totalmente estranho acontecesse, isto é, se a terra se abrisse e engolisse os rebeldes, seus familiares e todos os seus pertences, então os israelitas entenderiam que os tais haviam se rebelado contra o Senhor. A terra se abriu e todos os rebeldes e seus familiares foram engolidos vivos. Caiu fogo do céu, consumiu os 250 homens com seus incensários e toda a congregação fugiu do local. Mais tarde, o bronze daqueles objetos foi utilizado para cobrir o altar e serviu para lembrar a todos que somente Arão e seus filhos podiam queimar incenso diante do Senhor, conforme podemos ver em Números capítulo 16, do versículo 31 ao versículo 40. Apesar de tudo o que aconteceu, já no dia seguinte o povo voltou a murmurar contra Moisés e Arão, desta vez culpando-os pela morte dos rebeldes. Novamente a glória do Senhor apareceu e Deus enviou uma praga no meio deles, como castigo pela constante rebelião. Outra vez foi intercessão e oferta de um sacrifício expiatório, feitas por Arão, que salvou o povo. Mas não antes que 14.700 pessoas morressem. Versículos do 41 ao 50. A rebelião de Coré tornou-se notória e permaneceu como um alerta para as futuras gerações dos israelitas sobre o perigo da oposição ou rebelião contra os ungidos de Deus. Mais tarde, porém, a Bíblia deixa claro que nem todos os seus descendentes foram sepultados vivos naquele dia, conforme podemos ver em Números capítulo 26, versículos 10 e 11. Como resultado desta rebelião e da preocupação manifestada com relação às obrigações dos levitas, as várias funções sacerdotais foram detalhadas e distribuídas com maior clareza. O lugar de Arão foi estabelecido,
mas os demais levitas receberam áreas específicas de responsabilidade, conforme relatado no livro de Números, nos capítulos 17 e 18. As tarefas dos descendentes de Coré envolviam a função de porteiros no tabernáculo e posteriormente no templo, conforme podemos ver em 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 19 e capítulo 26, versículo 19. Seus descendentes também se tornaram excelentes cantores e músicos, conforme podemos ver em 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 37. E ainda podemos ver nas introduções dos Salmos 42, 44, 49, 84, 85, 87 e 88. A tragédia da rebelião de Coré indica claramente a santidade e a misericórdia de Deus. Devido à bondade do Senhor, o povo aproximou-se dele mediante o sacrifício, mas não simplesmente qualquer sacrifício. Foram realizados holocaustos e intercessões de maneira prescrita por Deus. Quando o povo assim procedeu, demonstrou sua obediência e fé no Senhor e experimentou sua infinita misericórdia no trato com o pecado de rebelião. Quando, porém, alguém julga que pode chegar a Deus à sua própria maneira, simplesmente demonstra a falta de fé nos caminhos determinados pelo Senhor e sua rebeldia contra Ele, suas leis e seus juízos. A despeito disso, a mão misericórdia de Deus foi estendida a fim de poupar do juízo milhares de pessoas que mereciam a morte devido à rebelião, porque Arão e Moisés assumiram suas posições, intercederam em favor do povo e o sumo sacerdote ofereceu sacrifício de expiação por eles. Tal sacerdócio nas Escrituras prefigura a obra de Cristo na cruz, o qual morreu, embora sem pecado, no lugar do pecador. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 diz: Pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Se você gostou e ainda não é inscrito em nosso canal, te peço com todo carinho, se inscreve, curte, comenta e compartilha. Tenho certeza que este canal é uma bênção para a sua vida, mas também quero te dizer, você é uma bênção para nós. Que Deus te abençoe e te guarde.